bem-vindo ao ciclo de conversas Terra a Terra, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e vou ter o prazer de vos acompanhar nesta jornada em que vamos discutir, debater e refletir sobre o que há de importante no setor agrícola. Serão 12 conversas sobre os mais variados temas e teremos convidados de luxo, quem sabe realmente de agricultura, que nos vão tirar todas as dúvidas e responder a todas as questões. O que está a ser bem feito, o que tem de ser mudado, qual o papel do Governo e qual também o papel dos fundos europeus para dinamizar a agricultura, combater o despovoamento do interior e revitalizar as tão importantes zonas rurais do país. E vamos começar pelo tema da agricultura circular. Os recursos no planeta, como sabemos, são escassos. É preciso encontrar alternativas. Para um lado, proteger o ambiente, mas por outro, tornar os negócios agrícolas também eles sustentáveis. No meio de tudo isto, temos que saber também combater o desperdício. A frase é conhecida, nada se perde, tudo se transforma, e é aqui a base da agricultura circular, que traz vantagens, mas também traz muitas dificuldades e desafios. Tema que vamos analisar ao pormenor com os nossos convidados de hoje, a professora doutora Assunção Cristas, professora na Nova School of Law e sócia na Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e ex-ministra da Agricultura, Ambiente, Mar e Ordenamento, e o Sebastião Bugalho, comentador da SIC. Muito boa tarde aos dois. Mas antes de partirmos para a análise, vamos contar com o enquadramento do tema que nos será dado pelo diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer iniciarmos aqui esta parceria com a SIC sobre estes temas da atualidade, temas que são urgentes, que são necessários e com os quais todos os setores da atividade se têm de adaptar. Aliás, eles já se vêm adaptando há algum tempo a esta parte, e nomeadamente a agricultura, que não foge a estas questões das empresas, da dinamização, das tecnologias, da evolução, que são extremamente importantes e fazem parte dos nossos dias e das nossas preocupações, das preocupações da sociedade civil, das preocupações de todos nós, lá em casa, de pessoas ligadas ou não ligadas ao setor. Economia circular, bom, já lá vai há um tempo o modelo de economia linear e esta evolução que urge para reaproveitarmos os materiais, e nomeadamente as matérias-primas. As matérias-primas, nós cada vez extraímos mais matérias-primas do nosso planeta, do nosso único planeta habitável, e nesse sentido temos de zelar pela sua autorregeneração. O planeta regenera-se se nós o tratarmos bem. Ele tem uma capacidade enorme, é verdade, mas nós também fomos evoluindo, nomeadamente o crescimento da população a nível mundial. Isso, obviamente, gera muito desperdício e tem consequências nefastas para a natureza, nomeadamente a concentração de grandes massas humanas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Por seu lado, ocorre o inverso, ou seja, um despovoamento que tem aumentado a nível dos territórios rurais. E é entre esta dicotomia que tem de assentar algumas destas políticas relacionadas com o ambiente, relacionadas com a agricultura, relacionadas com os ecossistemas, relacionadas e depois à volta disto um fenómeno que parece que nos vamos esquecendo que existe, ou só nos lembramos quando temos uns períodos de secas mais prolongadas ou enxurradas maiores, que são as alterações climatéricas associadas a tudo isto e das quais nós vamos falar também. Portanto, mas eu dizia isto desta capacidade que o planeta tem, e à medida que aconteceu esta evolução da população, nós fomos causando mais impactos negativos, porque pensávamos, ou pensou-se, a não ser a comunidade científica, que já vem alertando há alguns anos esta parte, algumas décadas até, sobre estas tendências negativas do nosso uso e abuso dos recursos, que eles efetivamente são finitos, e se nós não invertermos esta tendência crescente, em crescendo,
de poluição nas mais diversas formas, e se não utilizarmos e reutilizarmos e reciclarmos as matérias-primas e os materiais com que nos confrontamos todos os dias, a utilização abusiva do plástico, por exemplo, de um derivado do petróleo, e as formas de energia. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que hoje a comunidade científica tem de estar e está ao serviço das empresas, da sociedade e de todos nós no dia-a-dia. A questão de nós utilizarmos, quando vamos às compras, o saco plástico, não, utilizarmos aquele que habitualmente levamos sempre e não deixarmos de adquirir, mesmo sendo reciclado. Bom, há questões particulares que nós temos de estar muito atentos e, mais do que isso, divulgarmos nas mais diversas formas, porque cada um de nós é responsável por isto. Portanto, eu não me alongo mais, porque temos especialistas, temos comentadores extremamente conceituados, temos especialistas às quais a AJAP agradece, obviamente, o facto de aceitarem este desafio. Os comentadores também um desafio enorme para nós, a AJAP, para a SIC é mais um, mas para nós é um desafio extremamente interessante, porque toca em temas que nos dizem respeito todos os dias. E os agricultores mais tradicionais, menos competitivos, os mais competitivos, têm de atender a estas particularidades. Todos nós somos responsáveis por melhorar e melhorar cada vez mais. Portanto, a utilização abusiva dos nitratos, dos pesticidas, tem de ser mais controlada, tem de ser mais eficiente, e está a sê-lo. Não devemos ser tão minimalistas ao ponto de colocar em causa até a alimentação da espécie humana, é a nossa espécie que está em causa também. Por isso hoje já está-se a pensar, e não, vai acontecer uma reforma desta PEPAC que se iniciou há pouco tempo. Portanto, há problemas em relação a estes aspectos, e a bom da verdade, os agricultores por toda a Europa estão na rua a reivindicar essas suas razões, porque efetivamente são razões óbvias. Mas isso serão temas de outros programas nesta senda daqueles que temos em curso. Iremos falar mais abertamente sobre isso. Por isso, eu tenho muito gosto em dar esta abertura para este primeiro, a agricultura circular, como um tema estruturante, um tema crucial, e com a qual tenho a certeza que os agricultores vão aderir para perceber aquilo que está em causa, aqueles que ainda não perceberam, mas é sempre bom retocar estes temas e incidir bastante sobre a sua importância. Porque este debate está mais atual do que nunca. Firmino Cordeiro, não tenho dúvida. Muito obrigada. Agradecemos este enquadramento, que vai servir já de análise, e doutora Assunção Cristas, começo por si. Estes últimos meses, como ouvíamos, têm sido marcados por protestos de agricultores que estão na rua a pedir medidas urgentes para proteger o setor, para proteger os agricultores. E olhando para o tema que nos traz aqui hoje, os recursos são finitos, deveriam ser usados de forma consciente, e lá está, circular. Sabemos que nem sempre é assim, mas antes de começarmos pelo que tem de ser feito, gostaria de começarmos pelo lado positivo. Relativamente à agricultura circular, o que é que já é feito em Portugal? Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é um gosto de falar sobre estes temas. Nós temos hoje muito bons exemplos de economia circular em vários setores da atividade e também na agricultura. Mas eu penso que o que é importante sinalizar é que nós estamos verdadeiramente uma mudança de paradigma, e neste momento em que o meu ângulo de observação tem muito a ver com a legislação, com a regulação e com aquilo que também se vê fora do setor agrícola, mas que impacta o setor agrícola, isso é especialmente notório. Nós temos um enquadramento regulatório europeu em toda a área da sustentabilidade, para além de especificamente o setor agrícola, também em geral na sustentabilidade, a que vulgarmente chamamos ESG, Environmental, Social e Governance, que nos obriga a desenvolver a atividade agrícola de uma forma diferente. Ou seja, e como o Firmino dizia há pouco, nós temos que olhar para todo o ciclo de vida dos produtos e temos que pensar como é que nós fechamos as pontas. Não é possível pensar numa operação agrícola só de um lado, sem ir até ao final e sem perceber o que é que vai acontecer aos restos, aos subprodutos, àquilo que na verdade nós poderíamos considerar como algo que não interessa, um desperdício que não interessa, o que fica e que na verdade até pode ser maçador ter que tratar,
para passar a ver como alguma coisa que pode ser útil a alguma outra indústria. Vou-lhe dar um exemplo. Era isso que eu ia perguntar. Vou-lhe dar um exemplo muito interessante, porque ainda há bem pouco tempo me cruzei com ele. Uma das coisas que nós temos neste momento também a florescer em Portugal e na Europa é a parte dos insetos para alimentação. E porquê? Porque nós temos um desafio grande de alimentar um mundo cada vez mais populoso e precisamos de o fazer usando da melhor maneira possível os recursos. Uma das coisas que está a ser feita neste momento em Portugal, por exemplo, é utilizar os restos da produção hortícola para alimentar moscas que depois vão ser usadas, por exemplo, para alimentação animal, no caso pet food, com grandes características e qualidades, com um valor muito mais elevado e, de repente, aqueles restos que não serviam para nada e que qualquer dia teriam de ser encaminhados de alguma forma, estão a ser a base da alimentação de uma outra fileira que, por seu turno, acrescenta bastante valor. Isto podemos dar exemplos com o bagaço da azeitona, com a valorização energética, ou tantos outros exemplos, mas aqui o ponto importante é há sempre mais alguma coisa para descobrir. Isto não se faz sem conhecimento, sem inovação, não se faz sem uma coisa que felizmente o setor agrícola e agroalimentar está a fazer cada vez mais, que é juntar-se à academia, aos centros de investigação, às universidades, investigar, encontrar soluções e depois formar, com certeza, cada vez melhor, mas encontrar maneiras diferentes de tratar produtos que já eram conhecidos e pensar sempre que alguma coisa que pode ser um resíduo, na verdade, pode ser a origem de uma outra fileira e ter vantagens muito significativas. E nessa procura por soluções, Sebastião, estamos habituados a ouvir o teu comentário político, hoje não será diferente. Achas que o poder político tem dado atenção suficiente a esta questão da agricultura? O poder político não sei, mas o que é muito curioso é que se olharmos para o fenómeno da agricultura, da ecologia e da nossa relação com a terra e com aquilo que vem da terra e com o próprio ambiente, eu acho que temos que, se repararmos bem, há um crescente protagonismo dessas matérias, não por causa dos protagonistas políticos, também não por causa da abordagem editorial que nós nas televisões ou nos jornais lhes damos, mas por causa do ativismo. Porque nós temos ativismo climático de um lado e depois, curiosamente, também temos o ativismo agricultor do outro lado. E apesar de eles estarem muitas vezes em dissintonia ou de terem perspectivas ou origens até políticas e ideológicas muito contrastantes, eles estão a falar da mesma coisa. Estão a falar da realidade da terra, da realidade ambiental, estão a falar daquele ambiente em concreto. Então, o que é muito interessante é que nós, do ponto de vista jornalístico e os protagonistas políticos também, estão um pouco a ir atrás dessa chamada, a ir atrás dessa corrente. Eu acho que isso é muito relevante e acho que isso é muito interessante, porque é uma espécie de chamada de atenção. Acho que é uma chamada de atenção que é mais trendy, não é? É mais simpática, é mais ativista, que é a parte do ativismo climático, mas eu acho que cada vez mais os temas da agricultura, e a tua pergunta tinha que ver com isso, estão a começar a estar na ordem do dia por uma razão simples: há uma grande insatisfação. A insatisfação existe, nós podemos dizer se ela é justa, se ela é injusta, se é mais culpa de um governo ou mais culpa de outro partido, mas a insatisfação está lá. E eu acho que não tem o reflexo mediático que muitas vezes deveria ter. Obviamente não estou a falar aqui da nossa casa na SIC, onde tentamos ter essa abordagem mais holística, mais transversal desses temas, mas acho que se fala pouco do tema, para responder diretamente à tua pergunta, se fala pouco dos temas, não só do ponto de vista político, como do ponto de vista das políticas públicas, daquilo que já foi feito, das soluções que podem ser conseguidas, das ligações que devem ser procuradas, nomeadamente na articulação entre a economia, os players económicos e os polos de desenvolvimento e inovação, que são os campos universitários, nesse exemplo, mas acho que há esse problema de falta de atenção. E gostava de deixar também uma nota em relação a isso, à falta de atenção que pode ter do ponto de vista do escrutínio e do ponto de vista do holofote mediático. Se nós pensarmos bem, uma coisa que, por exemplo, o ambiente da campanha eleitoral que passou agora provou, foi que há um ambiente de carência generalizado no país. Já não há nenhum partido a fingir que não temos um país pobre. Mas nós não falamos assim tanto da pobreza na agricultura. E há reportagens feitas, há investigação feita, há realidade que existe no campo da agricultura, naturalmente, que reflete, por exemplo, uma enorme precariedade junto dos agricultores. Eu, por exemplo, conheço casos e vi casos à minha frente, este que vou falar em concreto é na região do Ribatejo, de pessoas que todos os anos fazem uma hipoteca à casa para poderem fazer a colheita. No fundo, para pagarem as sementes daquele ano, têm que fazer uma hipoteca à casa. O que quer dizer que a mínima disrupção neste ciclo,
um roubo do sistema de rega, um roubo de um fio de cobre, um desafio meteorológico que é mais acentuado ou mais radical naquele ano e que nós sabemos que é cada vez mais... Com seca ou com muita chuva. E nós sabemos que isso é cada vez mais frequente e cada vez mais provável porque os fenómenos climáticos estão mais extremados. Portanto, os agricultores também estão mais vulneráveis a essa imprevisibilidade ambiental, se quisermos pôr as coisas assim. Mas o mínimo desvio da normalidade pode ter um impacto brutal no dia-a-dia daquela pessoa, porque estamos a falar de pessoas que ela hipotecou a casa para aquele ano, para fazer aquela colheita. E eu acho que do ponto de vista social, ou seja, aqui não estamos só a falar do ponto de vista económico, estamos a falar do ponto de vista social e económico, isso significa que as pessoas, para ter esta atividade da agricultura, se arriscam a uma vulnerabilidade que não só é ambiental, como também é do seu dia-a-dia. E a mim parece-me que, de facto, para responder finalmente à tua pergunta, não há de todo, não é o protagonismo, não há todo o foco mediático que isso mereceria ter. Acho que 2024 é um bom ano para começarmos a procurar tê-lo. Assunto Cristas, e ainda nesta linha de pensamento, não fugindo aqui à questão da agricultura circular, tendo em conta que existe esta pobreza no terreno, no setor agrícola, que importância é que tem, antes de falarmos do Governo, que importância é que têm as parcerias entre as empresas e os produtores? Eu ia, por acaso, não sabia que era essa a pergunta que me ia dizer, mas era um bocadinho sobre isso que eu achava importante falar, porque nós temos uma agricultura muito diversa e nós temos produções muito sofisticadas, muito empresariais, viradas para a exportação, mas também temos pequenas produções locais que são muito importantes para a manutenção do próprio território e para uma rede social relevante de vivência no país, onde, se não houver parcerias, se não houver contratos estáveis, por exemplo, com uma indústria ou com uma distribuição, se não houver um papel das associações que o fazem, felizmente, de procurar agregar a produção, na verdade ficamos com situações de grande fragilidade. As parcerias são extraordinariamente importantes. Aliás, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17, são exatamente as parcerias por todo o lado e neste setor por maioria de razão. Como é que funciona na prática? Quando nós pensamos, por exemplo, em economia circular, só é possível uma economia circular se a operação agrícola for pensada do princípio ao fim e fazendo pontos com outras atividades, que não é só aquela atividade daquele agricultor e daquela exploração. E isto só se consegue, tipicamente, ganhando escala. Ganhando escala, e para ganhar escala é preciso haver formas de associação, formas de parcerias. Pode ser através das associações dos agricultores, pode ser através de contratos estáveis com a produção ou com a distribuição, ou contratos estáveis com outros setores que permitem aproveitar os resíduos. Olha, um problema ambiental muito sério que tem a ver com os efluentes pecuários, por exemplo, que ainda falta, conseguimos fazer no nosso país, a ligação à produção de energia, à produção de biogás e ao aproveitamento também desse recurso que, numa lógica de economia circular, faz todo o sentido. Mas isto pressupõe escala, pressupõe sofisticação do ponto de vista da montagem dos projetos, da montagem jurídica, do financiamento e, obviamente, não é um pequeno produtor pecuário que vai conseguir fazê-lo sozinho. E isso consegue-se como? Na prática? Consegue-se com o papel das associações de agricultores, de produtores dos vários setores, com a ligação aos centros de investigação e às universidades e depois com a capacidade de encontrarem as soluções com outros players, outros atores que podem não ser do setor agrícola, mas estão ali ao lado e que precisam ou que podem beneficiar dessa ligação com o setor agrícola. Isso tem que ser visto exploração, produto a produto, para criar a agregação necessária para encontrar formas em que a parte económica também feche, em que a parte jurídica dê a sua ajuda e que nós consigamos ter verdadeiramente fileiras montadas de para economia circular. Para tornar os negócios também sustentáveis. Para tornar os negócios sustentáveis do ponto de vista financeiro, mas também para os tornar sustentáveis do ponto de vista da circularidade, do ponto de vista ambiental. E, portanto, de repente, nós já não temos um problema com aqueles efluentes, continuamos a ter os efluentes, mas conseguimos valorizá-los energeticamente de outra maneira e isso já ajuda, e a parte que não é valorizada é tratada de outra maneira e já nos ajuda a resolver aqui sim um problema com ganhos
recíprocos. Só que isto não se faz com explorações isoladas e, portanto, o pequeno agricultor tem que ter a capacidade, e esse é um problema de base no nosso país, apesar de muito termos feito e de haver um grande trabalho das associações, ainda continuamos muito longe dos números da organização da produção e do associativismo que nós vemos na média europeia, já para não falar dos países em que os valores são mais elevados, por exemplo, a Holanda. Se nós formos então para esses países, percebemos que estamos muito longe e nós ainda somos um país de muitas quintinhas. E de cada um gosta de tratar da sua parte, e sem passar muito cartão ao vizinho, e acho que esse é uma coisa difícil de mudar, porque tem a ver com questões culturais muito enraizadas, mas na verdade, se não houver essas alianças, é muito mais difícil encontrar as boas soluções e as soluções de escala. E soluções eficientes. Para o futuro. Mas tem que ser assim, com a parte do conhecimento, com a parte da inovação e com a agregação das produções. Tudo a andar de mãos dadas. Sebastião, tu há pouco falavas que a agricultura acaba por ser um bocadinho o parente pobre, comparando com a Europa, lá está. Em que ponto está Portugal e que políticas públicas é que faltam à agricultura para chegarmos a outros níveis? Eu acho que o protagonismo político que o setor tem ou não tem, depois depende da vontade de cada governo. Se houver vontade política e se houver iniciativa política, ela existe. Há pouco a professora Assunção Cristas estava aqui a falar do possível desafio, e que será certamente complexo, e que a Assunção terá vivido esse desafio enquanto Ministra, que é conciliar a sustentabilidade no negócio com a sustentabilidade ambiental da atividade agrícola. Como é que se convencem as pessoas a conciliar esses dois equilíbrios? Como é que eles convivem entre si? Eu acho que é impossível fazer isso sem pedagogia, sem diálogo, sem vontade política. Parece-me que esse é que é o ponto fundamental, porque se não é uma coisa fácil, se é uma coisa difícil, tem que se persuadir as pessoas a fazê-la, e acho que ela é cada vez mais urgente. Agora, quando nós olhamos para os governantes e para quem nos representa politicamente, eles não foram eleitos para fazer as coisas fáceis, foram eleitos para fazer as coisas difíceis, não é? Então, se esta é uma tarefa difícil, eu acho que é pôr mãos à obra e fazê-la. Eu acho que uma das coisas que eu mais me apercebo nos raros momentos em que o setor agrícola tem protagonismo, seja no escrutínio das políticas públicas, seja no próprio escrutínio, no próprio escrutínio mediático, é que a partir do mundo agrícola, a partir da realidade agrícola, é muito fácil nós olharmos para o resto da realidade toda do país a partir daquele ponto, a partir daquele momento, porque todos os dramas que afetam o país e as outras atividades económicas também existem ali. Existe uma fuga dos jovens que desistem de ser agricultores, existe um problema de segurança, no sentido em que as pessoas, como eu explicava há pouco, em qualquer situação de roubo podem pôr em causa o seu negócio. Portanto, para elas a questão da segurança é muito presente. E obviamente que é importante tratar disso. Já é cada vez mais comum a necessidade de instalarem câmaras de videovigilância nos campos de cultivo, que é uma coisa que parece cómica falar na televisão, mas é a realidade das pessoas. E esse lado mais tradicional da vida agrícola às vezes impede-nos de falar dele mais à vontade, mas eu julgo que o nosso trabalho é um pouco esse, não é? É dar a atenção devida àquilo que é diferente da realidade do dia-a-dia a que nós estamos acostumados. Mas o que é muito interessante é que os dramas do país no seu todo e da economia do seu todo, a precariedade, a fuga dos jovens, os problemas de segurança, tudo isso acontece na agricultura. Tudo isso acontece na agricultura. Portanto, é um erro nós acharmos que é aquela, como dizias há pouco, é verdade que existe, é que é olhado como um parente pobre, mas isso é um erro, porque é um desperdício. Há uma série de problemas que poderiam ser tratados de forma mais concreta e mais real se olhássemos para este setor, no meu entender, com mais pertinência, com mais atenção. Mas do ponto de vista político, quer dizer, eu não vou estar aqui a fazer uma crítica partidária ao setor agrícola, acho que isso não tem sentido nenhum, e acho que há partidos com mais responsabilidades e outros com menos, mas aquilo que me parece claro é que se este problema não for trabalhado com consenso, se este problema não for trabalhado com capacidade de diálogo, não vai ser resolvido. Portanto, ou temos interlocutores com capacidade de diálogo, ou os problemas vão continuar a ser empurrados com a barriga. É a capacidade de organização em comparação com os nossos irmãos europeus, com os outros Estados-membros da União Europeia. Porquê é que eles estão mais organizados? Porquê é que há essa cultura? Mas, de qualquer das formas, existe contestação à mesma, não é? Temos visto os agricultores pela Europa na rua. Portanto, não estarão satisfeitos. Sim, mas eles não estão só organizados para protestar, não é? Eu acho que o ponto da Assunção era esse. Eles estão organizados enquanto interlocutores. Então, eles, quando se sentam à mesa do governo, têm muito mais força porque têm uma posição mais unânime dentro de si. E eu aí identifico-me um pouco com a realidade que a Assunção, enquanto pessoa que conhece melhor o terreno do que eu, naturalmente, foi Ministra da Agricultura, eu não fui Ministro de nada. Quem sabe um dia? Não. Mas, então, da Agricultura não seria certamente boa ideia. Mas isto para dizer que eu identifico-me com esta ideia de que
Se as pessoas não conseguem encontrar mais pontos de contacto entre aquilo que concordam, não têm posição de força nenhuma. E isso vale para os agricultores quando falam com o governo português, como vale para o governo português quando negocia políticas agrícolas na Europa. Um governo que se senta à mesa com, por exemplo, uma carta conjunta de todas as associações agrícolas para dizer há esta posição conjunta dos players do meu setor, dos mais pequenos aos maiores, tem muito mais força para negociar em Bruxelas do que alguém que não tem essa posição de união oriunda do setor. E isso acontece na Holanda. A Holanda, quando se senta à mesa no Conselho Europeu para dizer nós queremos isto para a nossa, do ponto de vista da política agrícola, obviamente que tem muito mais força porque tem muito mais união do setor dentro do seu país. Então eu acho que também é do interesse do próprio setor agrícola chamar a atenção para isso, do ponto de vista político. Não posso perder a oportunidade, ainda na linha de pensamento do Sebastião, enquanto Ministra, como é que fez essa gestão? Como é que foram esses tempos de gerir a questão do ambiente, do negócio, de gerir a contestação dos agricultores, de pensar o país e de lá para cá o que é que acha que mudou? Olha, eu tive duas fases, uma fase em que tinha a agricultura e o ambiente e outra fase em que tinha a agricultura com o mar e outras coisas, mas já não tinha o ambiente. E esta primeira fase foi especialmente desafiante. Porquê? Porque foi preciso juntar setores e setores que, do ponto de vista da administração pública, estavam habituados a estar de costas voltadas, a passar a olhar em conjunto para os mesmos problemas. E eu acho que foi muito fecunda, num certo sentido tenho pena, enfim, percebe-se as razões e tem a ver com as questões políticas mais alargadas e das necessidades dos equilíbrios no governo, isso é perfeitamente compreensível. Até porque, como o Sebastião dizia há pouco, até acabam por ser questões que andam de costas voltadas, não é? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas olha, mas eu acho que não devia ser assim. É curioso que, por exemplo, em Espanha, a agricultura e ambiente estão juntos há muito tempo. Há mais de uma década que estão juntos e mudam as forças políticas e continuam juntos. Assim, sim. E parece-me que é uma opção avisada, porque, na verdade, os primeiros a sentirem as questões ambientais, climáticas, mas não só climáticas, são os agricultores. E os agricultores são também uma força para essa transformação. Podem estar e estão muitas vezes do lado das soluções. De vez em quando estão do lado dos problemas, mas se forem chamados a soluções construtivas, mais rapidamente se colocam do lado das soluções e sobre isso eu não tenho dúvidas. Eu posso lhe dizer que eu, quando cheguei, tinha um setor que tinha vivido anos muito angustiantes com um certo membro do governo, depois tinha melhorado um pouco, mas estava carente de atenção e de reconhecimento, e eu acho que os agricultores naquela altura ainda por cima deram um exemplo extraordinário de capacidade de resiliência, de reinvenção, de arregaçar as mangas e de fazer melhor, porque numa altura em que nada crescia no país, nós estávamos numa situação de recessão económica, o setor agrícola crescia e muitos agricultores e muitos jovens agricultores instalavam-se, porque a agricultura, também um bocadinho como parente pobre, funcionou como refúgio para muitos jovens e muitos jovens optaram por não emigrar, mas pegar num terreno que ainda havia de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, e para não emigrar foram instalar-se como agricultores, o que foi uma coisa também extraordinária, porque pessoas de conhecimentos científicos muito diferentes, de outras áreas conseguiram fazer projetos interessantes, porque aplicaram as suas capacidades de conhecimento e de procura de conhecimento, de análise, da sensibilidade para pedir ajuda técnica para aquilo que não sabiam, e isso também, quanto mais instruídas as pessoas são, mais conhecimento têm das suas próprias limitações e mais facilmente mobilizam outros recursos, e isso sentiu-se nessas gerações. E também, lá está, a preocupação de fazer as coisas de uma maneira melhor, com mais preocupações ambientais, olhando mais sustentáveis, olhando para as questões na sua globalidade. Eu acho que isso são tudo aspectos positivos. O setor, na verdade, só precisa de atenção, precisa que a regulação não os embarace. A economia circular muitas vezes precisa de pequenos detalhes, já não estamos a falar da macro-legislação, estamos a falar de detalhes para a qualificação de determinados produtos, para se perceber exatamente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, para aproveitar, às vezes dizemos todos que queremos a economia circular, mas depois não se consegue qualificar um produto como sendo bom para entrar numa outra fileira. E isso são pequenas questões regulatórias, às vezes muito maçadoras, que embaraçam bastante, muito burocráticas e que com alguma facilidade se resolviam. E, portanto, deixando os agricultores trabalhar, usando bem os fundos comunitários, alinhando-os, e agora, economia circular, enfim, aliás, nós temos várias ferramentas, a taxonomia europeia, os fundos europeus, etc., todos eles estão alinhados com os objetivos ambientais europeus, eles são 6, um deles é precisamente a economia circular. Todos esses fundos bem aproveitados
pode ter a certeza que geram bons projetos e há capacidade de absorver e de mudar. E se há setor que é muito sensível a estes incentivos, é o setor agrícola. É o setor agrícola e as coisas mudam para um lado ou para o outro com muita facilidade e há muita replicação. Começam bons projetos a dar mostras de funcionarem bem e aparecem outros e outros e outros. Agora, Que servem de exemplo para servem de outros exemplo. jovens, por exemplo. O que não funciona é não pagar a tempo e horas, os dinheiros que têm direito, aquilo que são as verbas do dificuldade das primeiro pilar, candidaturas. a dificuldade das candidaturas, o tempo a aprovar as candidaturas, o tempo a aprovar as despesas, o tempo a reembolsar as despesas, porque quando há projetos de investimento, tipicamente, primeiro os agricultores têm que pagar e depois é que são reembolsados. Ora, se a pessoa tem que se endividar para fazer o projeto, que até está todo conforme a economia circular e a tudo e está ótimo, mas depois demora meses e meses para receber o reembolso, é difícil ter finanças que aguentem com isto. E é difícil depois convencer os agricultores a fazer as coisas de uma maneira diferente e de uma maneira melhor. Sebastião, realidade o setor da agricultura vive muito dos fundos comunitários e sem eles não seria possível pôr em prática uma Isso série... não somos só nós, não é só Portugal. Aí somos muito mais parecidos com os nossos irmãos europeus. Com os irmãos europeus, para pôr em prática uma série de projetos, mas depois existe a burocracia, a dificuldade nas candidaturas, o atraso dos pagamentos. Tudo isto são pedras no caminho dos agricultores que querem andar para a frente e depois não São, conseguem. e como eu disse, muitas vezes há uma grande maioria de casos onde isso tem um impacto direto que pode pôr em causa o próprio negócio e muitas vezes as próprias famílias que estão envolvidas nesse negócio, porque há muitos negócios, como a Assunção estava a referir, que são familiares. Eu acho que há um paradoxo aqui que é muito interessante, é que muitas vezes nós achamos que é nas cidades e nos grandes centros tecnológicos que se consegue ver melhor o futuro. E muitas vezes é na realidade do campo, na realidade rural, é junto do setor agrícola que eles conseguem ver aquilo que vai acontecer depois. E é como se eles estivessem no topo do mastro a ver onde é que está o horizonte. E muitas vezes os agricultores são quem consegue ver primeiro aquilo que vai acontecer a seguir. Eu acho que essa perspectiva pode ser interessante até do ponto de vista económico e da realidade socioeconómica do país, porque muitas vezes eles dão conta de alterações climáticas antes delas chegarem às cidades, porque lidam com elas todos os dias, estão no terreno, lidam com problemas sociais e económicos antes de nós os sentirmos nas redações dos jornais, porque lidam com eles no terreno. Portanto, essa ideia do agricultor como alguém que tem uma perspectiva privilegiada para o horizonte do país, acho que muitas vezes é menosprezada, mas eu, como já percebeste, tenho amigos que estão no setor e que me reportam essa realidade, e muitas vezes sinto-me um privilegiado, porque é como se eu estivesse numa máquina do tempo onde eu estou a ir para 2026 ou 2030, quando as pessoas à minha volta no jornal ou na televisão ainda estão aqui em 2024 e algumas até estão nos anos mais antigos. Mas é interessante porque as pessoas não associam a agricultura ao futuro. E muitas vezes os agricultores estão mais perto do futuro do que nós, que passamos a vida a falar do futuro. E esse é um paradoxo muito interessante. E eu que tenho, como te digo, tenho amigos que estão no Alentejo, estão no Ribatejo, e que o dia-a-dia deles está ligado a esta atividade. Muitas vezes eles falam comigo ao telefone e dizem: vocês estão todos a falar de uma realidade e nós já estamos muito mais à frente a lidar com este problema e com este problema. E para nós jornalistas é muito bom ter essa chamada de atenção, porque nós estamos a ver as notícias antes delas chegarem. E muitas vezes os agricultores têm essa benevolência, tem essa solidariedade para connosco jornalistas. Acho que deveríamos olhar mais para isso. Depois eu gostava de deixar só uma última nota, que é, eu acho que tem que haver uma boa vontade, não só entre os governos e o setor, mas também entre a própria reivindicação de caderno de encargos que estamos a fazer neste momento. Isto é, nós temos uma preocupação geracional, nomeadamente a nossa geração, muito preocupada com o futuro do ambiente e com o equilíbrio, com a sustentabilidade, com a ecologia, e isso é uma preocupação que está no topo das prioridades, nós vemos isso nas sondagens, esta geração é muito preocupada com isso, e eu acho que poderia haver uma interligação mais dinâmica, talvez mais solidária, mais de entreajuda, entre essa geração e entre este setor, de parte a parte. Ou seja, não podemos ter um setor que recusa olhar para o futuro, e como eu digo, eu acho que esse setor tem uma relação privilegiada com o futuro, mas também poderia haver uma boa vontade dos dois lados a perceber que é possível remar para o mesmo lado. Não negar que a maré é a mesma. A economia circular é exatamente um desses pontos, o combate ao desperdício alimentar é outro Exatamente. desses pontos, uma alimentação mais sustentável, mais saudável é outro desses pontos. E que pode ter um valor de negócio elevado, porque é a diversificação do negócio e pode trazer... Abrir novos horizontes. Pode abrir mais valias, pode trazer valor para a economia agrícola que não havia antes, justamente o exemplo que estavas a dar com a ração para animais vir de desperdício alimentar. Então, a ideia de que é possível ter um bom objetivo económico e um bom objetivo ecológico dentro do setor agrícola, acho que se for vendida assim, até do ponto de vista político, mediático, social, pode suscitar um entusiasmo maior do que suscitou nos últimos anos, ou seja,
o setor agrícola como parente pobre, que é a expressão que estavas a usar, pode passar a ser uma coisa do passado e eu acho que isso seria sem dúvida positivo. São Cristas, para terminar, uma ideia final. Eu concordo muito com isto. Aliás, nós aqui atrás temos um drone e temos jovens agricultores a mexerem nas tecnologias. Precisamente esta transformação, usando tudo o que é a novidade tecnológica, mas também científica, e tornando a agricultura um fortíssimo aliado do ambiente, eu acho que é um caminho para termos uma solução em que todos ganham, mas para isso é preciso sair das caixinhas, trabalhar em conjunto e felizmente já temos ótimos projetos em Portugal nesse sentido. Sair fora da caixa. Muito bem. São Cristas, Sebastião Bugalho, muito obrigada pela vossa presença. Resumindo, nós conseguimos perceber aqui que é preciso o setor agrícola andar de mãos dadas também com o setor ambiente, pensar num futuro mais sustentável, mas não esquecer, claro, a sustentabilidade dos negócios. Hoje aqui falámos de agricultura circular, em que nada se perde e tudo se transforma. Tentámos aqui encontrar algumas alternativas, pensar em algumas possíveis soluções. Lá está, para proteger o ambiente, mas também para manter a sustentabilidade dos negócios. E nós ficamos por aqui. Encontramos-nos brevemente noutro ciclo de conversas terra a terra. Já sabe, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado e até uma próxima oportunidade.